Quando a gente fala de terror, é quase inevitável pensar nos grandes psicopatas mascarados que marcaram o cinema, como Jason, Michael Myers, Ghostface, Leatherface e os inúmeros outros assassinos que deram vida a esse subgênero que ficou conhecido como filme slasher. Mas ao longo das últimas 2 décadas, os slashers foram saindo de moda. E o que um dia foi um dos tipos mais populares de filme, agora é quase uma raridade. Então, afinal, onde foram parar os assassinos mascarados? Será que os filmes slasher morreram? Alright, meatheads, joke's over. Por mais que a gente tenha filmes de assassinos em série desde a era do cinema clássico, o slasher começou a se configurar na sua forma tradicional mesmo nos anos 70. Em 1974, Noite do Terror mostrou um grupo de jovens sendo atormentados por um assassino oculto durante o Natal. Mas foi em 1978 que estreou Halloween, de John Carpenter. O filme que criou o molde do slasher que centenas de longas seguiriam depois. Um psicopata mascarado, silencioso, com uma arma branca e que mata um adolescente após o outro de maneiras muito chocantes. E por ter sido um sucesso de bilheterias gigantesco, não demorou para que várias produtoras começassem a criar os seus próprios filmes que seguissem os passos de Halloween. E foi assim que o slasher tomou conta de Hollywood. Durante os anos 70, 80 e 90, o que não faltavam eram filmes desse tipo, fosse nos cinemas ou no mercado direto para home video. Afinal, esse era um ótimo negócio. Os slashers eram muito baratos de filmar, algo que permitia um lucro bem mais fácil. Mas já no fim dos anos 80 começou o primeiro declínio dos slashers, causado principalmente por um senso de fadiga. Porque a enorme maioria desses filmes de fato acabava repetindo a mesma estrutura. Jovens se divertem, aparece um maníaco mascarado, mata o pessoal, até que uma última garota sobrevive, muitas vezes descobrindo no final a identidade surpreendente do psicopata. E no fim, o assassino morre. Ou será que não? E aí vinha outro filme assim. E mais outro. E mais outro. E isso sem contar que as maiores franquias não paravam de lançar inúmeras continuações. Quando chegou o ano de 1989, Halloween já tinha 5 filmes, A Hora do Pesadelo também tinha 5, e Sexta-feira 13 já tinha lançado 8 capítulos. E a qualidade das obras só ia decaindo. E junto a ela foi caindo também a lucratividade das produções, já que o público foi perdendo o interesse. Mas foi então que um diretor soube reinventar o slasher nos anos 90. Miss me? Quando Wes Craven lançou O Novo Pesadelo, vimos ele levar a franquia de Freddy Krueger numa direção inesperada, quebrando a quarta parede. O assassino sai do mundo do cinema para atacar os atores que estiveram em seus filmes e atacar o próprio Wes Craven. E beleza, esse filme não foi um enorme sucesso. Mas ele foi o início da experimentação que Wes Craven fez com a metalinguagem dos slashers. Uma ideia que ele levou para o seu próximo filme, um que faria história: Pânico. Aqui, Craven usa a metalinguagem para satirizar as principais convenções narrativas dos slashers, ao mesmo tempo em que assume todas elas para criar uma história de assassino mascarado. O resultado virou uma obra-prima do terror. E Pânico fez tanto dinheiro que ele conseguiu dar uma sobrevida ao subgênero, já que nos anos seguintes vieram mais alguns slashers de sucesso, como Lenda Urbana e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Mas o entusiasmo não durou tanto tempo assim. Com a chegada dos anos 2000, mais uma vez a bilheteria dos slashers foi decaindo. Agora o interesse do público tinha ido parar em outros subgêneros do terror que marcaram as últimas 2 décadas. Remakes de filmes japoneses estouraram, como O Chamado e O Grito. O terror sobrenatural de Atividade Paranormal e Invocação do Mal criaram novas franquias de sucesso. Jogos Mortais deu origem ao controverso torture porn, que criou vários filmes chocantes. E enquanto essas obras dominavam as bilheterias, os slashers iam saindo cada vez mais de moda por não serem mais a galinha dos ovos de ouro. E aí a gente chega no nosso momento atual, em que os slashers são muito mais raros. Sério, tenta pensar aí nos filmes de terror mais celebrados dos anos 2010. Você vai ver que praticamente nenhum deles é um slasher. Quer dizer então que o subgênero morreu de vez? A resposta é não. Raramente gêneros de filmes são completamente extintos. Assim como aconteceu com a comédia romântica, com o faroeste, com o musical, o slasher se mantém vivo, mesmo sem ter a mesma proeminência de décadas anteriores. Então, onde foram parar os slashers na última década?
como foi que esse subgênero sobreviveu durante os anos 2010. Bom, uma tendência que não foi embora é o slasher ter um lar aconchegante no mercado de home video. Nesses últimos anos, muitas produtoras menores que lançam direto para DVD, Blu-ray e streaming produziram dezenas de filmes que seguem a tradição que se iniciou lá atrás com Halloween. Até porque o princípio segue o mesmo. Esses ainda são filmes baratos de rodar. E se você tem um público consumidor de home video minimamente grande e interessado nessas obras, fica relativamente fácil ter lucro e lançar mais continuações. A questão é que é raro achar filmes no meio disso tudo que sejam realmente bons. Mas nem só de home video sobreviveu o slasher. Vários títulos foram sim lançados em cinemas. E boa parte disso aconteceu não graças aos maiores estúdios de Hollywood, mas sim graças aos estúdios independentes. E é aqui que a gente começa a encontrar os slashers mais interessantes lançados na última década. Principalmente porque muitas dessas produções de fato tentaram se libertar daquela fórmula repetida à exaustão e testar ideias diferentes. Uma tendência dos anos 2010, por exemplo, foi mesclar o slasher com histórias de invasão domiciliar. Obras como Rush, Os Estranhos, Caçada Noturna e Você é o Próximo mantiveram a tradição de ter assassinos mascarados e misteriosos, mas deixaram de lado clichês como os adolescentes inconsequentes e aquelas mortes super espalhafatosas. Em vez disso, eles adotaram um tom que é mais realista, mas que não deixa de render momentos aterrorizantes. E esses experimentos funcionaram. Tanto Rush quanto Você é o Próximo são bons filmes. E eles fizeram sucesso o suficiente para solidificar a reputação de seus diretores. Mike Flanagan, de Rush, continuou numa escalada como um respeitado nome do horror, inclusive recentemente dirigindo a adaptação de Stephen King, Doutor Sono. E Adam Wingard, de Você é o Próximo, também foi catapultado para produções mais chamativas, mesmo que elas depois não tenham sido tão bem recebidas assim como Death Note. Outra forma como os estúdios independentes tentaram fazer slashers diferentes na última década foi seguir o caminho criado por Pânico e continuar experimentando com a metalinguagem. O longa Terror nos Bastidores, por exemplo, fala sobre uma menina que entra em um filme slasher protagonizado pela mãe dela. E assim, o longa explora os clichês do subgênero para contar uma história bem mais emotiva do que estamos acostumados a ver em outros slashers. E também vale lembrar de um dos melhores filmes de terror da década, O Segredo da Cabana. Esse pode não ser exatamente um filme só de slasher, mas ele experimentou com as convenções do subgênero. Por exemplo, o fato deles terem criado zumbis que agem exatamente como assassinos de slashers parece um comentário sobre como esses personagens icônicos são basicamente mortos-vivos, de tanto que eles voltam da morte nas inúmeras continuações. Isso sem contar as outras mesclas que eles fizeram de vários outros subgêneros do terror, criando assim um dos mais criativos metafilmes dos últimos anos. Mas seria injusto dizer que somente as produtoras independentes lançaram slashers na última década, porque houve sim lançamentos feitos por alguns dos maiores estúdios de Hollywood. Beleza, foram poucos, mas eles são extremamente relevantes para o nosso debate de hoje. Até porque não dá para falar sobre slashers nos anos 2010 sem citar o que foi uma das maiores surpresas do subgênero nos últimos anos: A Morte Te Dá Parabéns, lançado pela Universal. No final de uma década escassa de slashers blockbusters, vem esse filme de terror adolescente que mescla o subgênero tradicional com uma premissa tirada de Feitiço do Tempo. Afinal, essa é a história de uma universitária que é assassinada para então acordar de novo e reviver o mesmo dia num loop eterno de vida e morte. Eu confesso que eu não dei muita bola para esse filme antes dele estrear, mas quando assisti, acabei sendo pego de surpresa. Eu realmente gosto de A Morte Te Dá Parabéns. Ok, ele pode não ser um filme revolucionário, mas ele é notável por ser um slasher que de fato tentou algo que ainda não tinha sido feito no subgênero. Porque usar a ideia do dia que se repete numa trama de psicopata permitiu uma desconstrução narrativa fascinante. O fato da protagonista ser morta dezenas de vezes não deixa de ser o filme assumindo como o slasher se consolidou como um gênero extremamente repetitivo. Então, por que não levar essa repetição a um novo extremo de absurdez? Fora isso, a estrutura de A Morte Te Dá Parabéns brinca com o espectador.
Afinal, quando a gente vê filmes de terror, a gente não fica falando pros personagens coisas como "não entra aí", ou então "olha atrás de você". A gente tá acostumado a tentar controlar as escolhas dos protagonistas de terror. A gente tenta evitar que eles tomem decisões que vão lhe custar a vida. Pois bem, é essa satisfação que A Morte Te Dá Parabéns dá pra gente quando o filme nos mostra a protagonista aprendendo com os seus erros anteriores e se tornando uma presa cada vez mais difícil de matar. E a outra forma como os grandes estúdios mantiveram o slasher vivo na última década foi fazendo aquilo que Hollywood adora fazer: revisitar antigas franquias de sucesso. No começo da década tivemos um remake do primeiro A Hora do Pesadelo e a continuação, O Massacre da Serra Elétrica 3D, A Lenda Continua. E apesar de terem sido filmes muito lucrativos, eles não conseguiram recriar a explosão de slashers das décadas anteriores. Agora, a grande surpresa mesmo veio no fim dos anos 2010, quando a Universal lançou um novo Halloween. E eles fizeram isso em grande estilo, contando com o retorno de Jamie Lee Curtis e com o envolvimento do próprio John Carpenter. O resultado foi um filme surpreendentemente bom, que não só manteve o espírito do original, mas que também aprofundou suas temáticas ao explorar o trauma sofrido por Laurie e ao mostrar uma mulher confrontando seu abusador, de certa forma. Não é à toa que a equipe do filme disse que o novo Halloween não deixava de refletir a era do movimento Me Too. E para aumentar ainda mais a surpresa, o novo Halloween foi um enorme sucesso de bilheterias. A consequência disso todo mundo já imaginava. Logo foi aprovada uma continuação, Halloween Kills, que estreia ainda esse ano. Tendo feito esse panorama, eu diria então que os anos 2010 conseguiram manter o slasher vivo graças à experimentação e ao retorno bem executado de máscaras conhecidas. Mas ainda assim, fica claro que o terror da última década não foi definido pelos slashers. Basta olhar para qualquer lista recente de melhores filmes de terror da década para você ver que os slashers são minoria. E mesmo que novos assassinos de slasher tenham sim surgido nos anos 2010, nenhum conseguiu se popularizar a ponto de se tornar um ícone da década, como tinha acontecido antes com Jason e Michael Myers. E agora que estamos entrando numa nova década, resta perguntar: qual é o futuro dos slashers? Claro que não dá pra ter certeza, mas eu tenho alguns palpites. Caso obras como os novos Halloween continuem sendo um sucesso de bilheteria, eu não duvido que os grandes estúdios voltem a apostar mais nos slashers. E eu já imagino eles tentando lançar novos blockbusters de psicopatas sob o comando de nomes aclamados da nova geração do terror, como Ari Aster ou Robert Eggers, que poderiam trazer um ar de prestígio autoral, entre aspas, para essas obras. Aliás, isso meio que já tá acontecendo. Afinal, este ano a Universal e a diretora Nia Da Costa vão lançar um reboot de Candyman, que é um dos mais originais e subestimados slashers já feitos. E eles trouxeram para o projeto justamente um dos nomes de maior prestígio da nova geração do terror, Jordan Peele, o diretor de Corra e Nós, que foi produtor e co-roteirista desse reboot. I'm an artist. You looking for Candyman? He's the monster that's part of this neighborhood. Então, os slashers não só continuam vivos, eles também conseguem dar motivos aos fãs para acreditar que ainda veremos bons filmes do subgênero no futuro. E cá entre nós, entre voltar a ter centenas de slashers de qualidade duvidosa como no passado, ou ficar que nem é hoje e ter slashers mais esparsos, porém um pouco mais inventivos e bem dirigidos, eu nem hesito na escolha. Eu vou com a segunda opção e desejo vida longa aos slashers. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos só para essa plataforma. Para conferir é só me procurar usando a @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se. Esse pessoal ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganham acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem live fechada só para os apoiadores e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição.
Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.